Fiat is a system, Neo. That system is our enemy. When you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, all thinking that they earn for themselves, believing the money they use is a tool of trade, not of control. You have to understand that most of these people are not ready to see it. Many of them are so invested, so hopelessly dependent on the system, that they would fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you thinking about cheap money? I was... Look again. Freeze it. This isn't a free market? No. It is a system designed to do one thing. Take power from us and give it to them. Who are they? Cantillionaires. They can manipulate and steal any value stored within their system, directing us into a dystopia where they say we'll own nothing, but be happy. Within Fiat, they are the masters, and we are the slaves. We've survived by begging for bigger handouts from the money printer, but they are the gatekeepers. We store our hopes and dreams in the tokens of their false promises, and the only way out is to fix the money. Bitcoin. I won't lie to you, Neo. Every other attempt at independent money and every electronic cash has died. But where they have failed, Bitcoin will succeed. What are you trying to tell me? I can sell my Bitcoin for millions one day? No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to. Qual é o motivo do Bitcoin ter subido tanto? Qual é o motivo dele ter sido o ativo que mais se valorizou na última década, desbancando os maiores ativos, as maiores commodities, as maiores empresas? Por que hoje todo o mercado financeiro fala de Bitcoin? E por que antes aqueles que falavam mal agora estão investindo? Hoje, literalmente, a empresa mais poderosa da Terra decidiu comprar Bitcoin. Será que o Bitcoin mudou e agora passou a fazer sentido? Ou será que se tornou mais cômodo se juntar ao inimigo ao invés de combatê-lo? Mas antes de te apresentar os reais motivos, eu quero te mostrar a magnitude dessa organização que controla o mundo e agora está se posicionando fortemente em Bitcoin. Imagina um cenário hipotético. Você acorda com o som do alarme do seu iPhone, irritado por não conseguir dormir mais, você desbloqueia o telefone a contragosto para ver o que está acontecendo no mundo. Há um e-mail da Amazon informando que o seu pacote foi entregue. Você se força a sair da cama para pegar o pacote e é um remédio da Johnson & Johnson que você pediu na noite anterior. As maravilhas do transporte noturno, você pensa consigo. Você olha para o lado da sala para ver o relógio, são 8 horas da manhã e você tem que sair para o trabalho às 9. Apressado, você abre o seu computador da Microsoft para responder alguns e-mails do trabalho antes de se vestir. Não há tempo para preparar o café da manhã, então você só precisa comprar algo no McDonald's no caminho para o trabalho. E se eu lhe dissesse que cada empresa com a qual você interagiu na primeira hora do dia é fortemente influenciada em grande parte por essa empresa, a BlackRock. A BlackRock administra aproximadamente 9 trilhões de dólares em ativos. Há alguns anos atrás, uma figura muito importante no mercado financeiro global deferiu ataques vorazes contra o Bitcoin. Essa pessoa é nada mais, nada menos do que Larry Fink, bilionário e CEO da BlackRock. Mas olha a ironia do destino. Em janeiro de 2024, essa mesma empresa lançou um produto um pouco contraditório em relação à narrativa do Seul. Um fundo de Bitcoin. Para você ter uma ideia, em menos de 3 meses, a BlackRock comprou 198 mil Bitcoins, totalizando 13,5 bilhões de dólares. E o Bitcoin praticamente dobrou o seu preço até agora, alcançando a máxima histórica. Eu tenho a impressão de que todo mundo está voltando seus olhos para o Bitcoin. Junto com a BlackRock, mais outros 9 fundos aderiram ao Bitcoin, engolindo até agora cerca de 5% de todo o mercado. E isso em apenas
3 meses. Mas não pense que são apenas flores. O Bitcoin tem seus inimigos. Inúmeros governantes, banqueiros, figuras públicas não mediram seus esforços para atacar com todas as suas armas o Bitcoin. Mas por que eles juntam as suas forças contra o futuro do dinheiro? Quais são as suas motivações? O Bitcoin não era só uma piada, uma bolha financeira? A resposta é simples. O Bitcoin é capaz de acabar com a maior ferramenta de dominação dos governantes hoje, o dinheiro. Nos dias de hoje, a sua segurança financeira está na mão dos burocratas engravatados que utilizam desse poder para se autofinanciar e beneficiar o seu próprio lobby, transferindo a riqueza do seu bolso para o bolso deles. Mas talvez agora você se pergunte, como eles fazem isso, Dani? Basicamente, existem 3 formas deles fazerem isso. A primeira delas é imprimindo literalmente papel moeda. Esse método provoca um efeito inflacionário instantâneo e é extremamente nocivo e é por isso que é menos popular. A segunda é através das taxas de juros, diminuindo-as artificialmente e utilizando isso para se autofinanciar. A terceira e mais utilizada é chamado de afrouxamento quantitativo, que soa um pouco complexo, mas sem dúvidas é a forma mais sorrateira e imoral de transferir riqueza do seu bolso para o bolso desses banqueiros, e é utilizada para impedir que os amigos deles, os bancos, fiquem insolventes. Essas 2 últimas são tão sorrateiras que não causam um efeito imediato, provocam a corrosão do poder de compra no médio e no longo prazo, resultando em ciclos econômicos que causam crises e colocam milhões de pessoas em situação de calamidade. Agora vamos voltar ao tempo para que você possa entender onde tudo começou. Na Era Dourada, moedas tinham mais valor do que as simples barras de metal. Cunhar moedas era mais barato e a questão era, quem deveria cunhar essas moedas? Instituições privadas ou o todo-poderoso governo? Fica no ar a dúvida. Com o tempo, a necessidade de guardar esse ouro em algum lugar levou à criação dos bancos, os armazéns. Você depositava o seu ouro, ganhava um recibo e voilá. Era muito prático trocar o papel que você recebia ao invés do metal pesado. A confiança nos bancos foi aumentando, mas também com ela o poder de alguns aumentava. O governo não demorou para monopolizar a cunhagem de moedas. Uma verdadeira saga deles para controlar a grana de todo o país. A liberdade de cunhar sua própria moeda? Extinta. As regras do jogo mudaram e só a moeda do governo valia alguma coisa, olha só, né? Assim, a era da cunhagem privada foi enterrada. Quando o papel moeda entrou em cena, foi como se o governo tivesse encontrado a lâmpada do gênio, dando a ele um controle absoluto sobre o nosso dinheiro. Um passe livre para manipular, depreciar e essencialmente brincar de Deus com a economia. A cunhagem de moedas pelo governo não era sobre controle, era uma arte sorrateira. O rei ou o nobre estampado na moeda não era só uma decoração, era um símbolo de poder absoluto. E essa arte foi se refinando com o tempo, permitindo os governos diluir secretamente o ouro e fazer mais moedas do que deveriam e ainda, claro, ficar com um troco. Um golpe mestre apelidado por eles como senhorinhagem. Com o tempo, os bancos, seduzidos pela ganância, começaram a emprestar mais do que tinham, inventando recibos sem valor nenhum. Com o tempo, os bancos, seduzidos pela ganância, começaram a emprestar mais do que tinham, inventando recibos sem valor nenhum. E o governo sempre tem um plano B. Em vez de expropriar bens, basicamente confiscar os bens físicos e bens monetários, o que nós conhecemos como tributação, uma medida muito impopular, né, para os governantes, porque a população não vê com bons olhos. O governo optou por inflar silenciosamente a moeda, enriquecendo alguns às custas de muitos. A inflação, esse monstro sorrateiro, corrói o valor do que compramos, diminui nosso padrão de vida e cria uma ilusão de prosperidade enquanto nos empobrece lentamente. E quando os preços começam a subir sem controle, a sociedade caminha para o abismo do colapso monetário,
um destino que já é visto em muitas nações. Os bancos, longe de serem independentes, são marionetes nas mãos do governo que os usa para estimular a inflação e garantir que, mesmo quando deveriam falir, continuam de pé. A criação dos bancos centrais foi a cereja do topo do bolo da manipulação monetária, prometendo estabilidade enquanto nos empurra a ladeira abaixo para a instabilidade financeira. Assim, o governo e os bancos centrais eles dançam no palco da economia, nos conduzindo por uma ilusão de segurança, enquanto nos bastidores eles estão imprimindo dinheiro à vontade, alimentando um ciclo interminável de crises que nos fazem questionar até quando esse show de horrores vai continuar. Mas se você acha que a história termina aqui, eu tenho uma surpresa para você, mas não é uma surpresa boa. Pelo que eu contei até então, existia algum lastro ainda em ouro, mas agora imagina um mundo onde a base da segurança financeira, o ouro, de repente não é mais o alicerce das moedas que você usa diariamente. Uma realidade em que governos, em piscar de olhos e sob a sombra de conflitos globais, decidiram imprimir dinheiro sem o respaldo do ouro. Isso desencadeou um dos acontecimentos mais nocivos na economia mundial, nos levando por um caminho repleto de incertezas. E o palco dessa história começa na Primeira Guerra Mundial, o momento em que os combatentes suspenderam a capacidade de trocar a moeda por ouro. E a consequência? Uma impressão desenfreada de dinheiro. Foi então que o mundo adotou um sistema frágil, onde o dinheiro passou a ter apenas um sistema parcial, um suporte parcial no ouro. Quando a gente avança para 1944, após as duas guerras mundiais, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência econômica, detentora de 2/3 do ouro monetário global, enquanto a Europa jazia pobre. E nesse cenário, representantes de todo o mundo se reuniram em Bretton Woods para criar um novo sistema monetário. Esse acordo ancorou todas as moedas ao dólar americano, que por sua vez era respaldado pelo ouro, embora de uma forma simbólica. Essa estrutura proporcionou um certo nível de confiança nas moedas mundiais. No entanto, o sucesso desse sistema foi a ruína. Os Estados Unidos, pressionados por gastos deficitários em guerras e expansão da oferta monetária, acabaram por imprimir mais dólares do que havia ouro para respaldar. O mundo percebeu esse calote e a confiança foi abalada de vez. Em um ato histórico, o presidente Nixon retirou o dólar do padrão ouro em 1971, onde todas as moedas se tornaram fiduciárias, baseadas puramente na confiança. Temporarily, the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. Este não é apenas um capítulo da história econômica, é um alerta sobre a fragilidade do sistema que vivemos hoje. Desde 1971, nós vivemos um experimento global com dinheiro fiduciário, que a gente não sabe do que vai dar. Em 2008, em meio a mais uma das crises geradas pelos bancos centrais e as suas irresponsabilidades, surge o gênio intitulado Satoshi Nakamoto, o criador da tecnologia mais revolucionária desde a criação da internet. Essa revolução possui um nome: Bitcoin. Essa tecnologia mudou a forma como concebemos o dinheiro, substituindo pela primeira vez o dinheiro físico e inflacionário por um dinheiro digital, escasso e transparente. Nós estamos diante de uma transferência de riqueza nunca vista antes. Você vai perder a maior oportunidade da nossa geração? Amanhã eu vou te revelar como você vai aproveitar essa oportunidade. Te vejo lá. Esse é o nosso manifesto.